Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queremos pedir a vós, Santo Espírito, as graças necessárias para bem viver essa noite e experimentar do próprio Deus aquilo que é este dom, né? Donum vitae, né? Esse dom da vida, aprender com o Deus da vida, qual é verdadeiramente o valor do significado da dignidade da pessoa humana e, mais do que isso, aprender a imagem e semelhança que o Pai, o Filho e o Espírito quiseram cravar no coração do homem. Queremos pedir as graças também necessárias para essa formação, a iluminar a mim, a Laila, a iluminar todos aqueles que nos veem presencialmente, nos veem ao vivo, mas também nos escutam por essas maravilhosas, pela essa maravilhosa graça que é hoje as redes sociais, onde a gente pode alcançar a tantas pessoas. Que essa palestra, que essa formação, que esse bate-papo seja instrumento da vossa graça. E queremos desde já consagrar os méritos dessa oração, dessa formação que, de certa forma, é uma oração à Santíssima Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São João Paulo II. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos a mais uma formação. Então, essa formação faz parte desse projeto, A Sombra da Cruz. Quem não conhece, explicando bem rapidinho, Sombra da Cruz é um projeto que visa auxiliar os casais que passam por o drama da infertilidade física para aprender a colocar este sofrimento à sombra da cruz, aprender a experimentar de Deus aquilo que é verdadeiramente o fruto de um sofrimento vivido próximo a Deus. Não só para casais, mas todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o tema e querem ver a perspectiva católica sobre como lidar com esse diagnóstico, que muitas vezes é visto como um fantasma, um bicho de 7 cabeças, mas que, como nós já falamos em outras vezes, tem uma dor, porque somos humanos, tem sonhos aqui envolvidos, mas também pode ser visto como um local de encontro com Deus. Então, essa é a proposta. Sejam bem-vindos. Você que está vendo agora, seja online, ao vivo, seja depois gravado, é uma honra ter você aqui. Quero deixar, junto com a Laila, junto com o Centro de Estudos Imago Dei, você muito à vontade. Aqui é um local onde a sua história, ela é acolhida, a sua história, ela é vista com toda a sacralidade e saiba, já rezamos por você, isso não é conversa de caminhão, não. Verdadeiramente, nós rezamos por você. Conte conosco, se quiser deixar depois nos comentários, aí alguma partilha, ou mesmo nos procurar, né, seja no Instagram, @imagodeitdc, ou nas nossas redes sociais, contar um pouco da tua história, nós seremos muito honrados em poder ouvir e partilhar da tua história, tá bom? Então, queremos deixar esse caminho aberto a você. Pois bem, então, hoje selecionamos um documento que foi escrito no ano de 1987, na verdade promulgado, dia 22 de fevereiro de 1987, né, festa da Cátedra de São Pedro. À época, esse documento, que é da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, à época quem estava responsável pela congregação era nada mais, nada menos do que o nosso amado Bento XVI, Papa Emérito, e o Papa à época, obviamente, querido São João Paulo II. Então, uma duplinha boa, né, para falar sobre a dignidade da vida humana e exatamente sobre isso a instrução sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação. O intuito deste documento e o motivo pelo qual nós o escolhemos para conversar nesta noite é exatamente trazer os aspectos morais, os princípios morais que fundamentam
a visão da igreja acerca das técnicas de reprodução humana artificiais. Uma dúvida muito grande, né? Quando nós passamos por esse problema da infertilidade, é muito comum, né? Falo por nós, falo pelas pessoas que acompanham, que conhecemos, é muito comum ali, diante do diagnóstico, ou mesmo antes de se fechar um diagnóstico, já ali nos exames, né? Ouvirmos a sugestão, né? Ou não só a sugestão, mas quase que um atestado. Sua única solução, se quiser ser mãe, se quiser ser pai, é fazer uma fertilização, é fazer uma inseminação artificial. E aí, muitas vezes, nos deparamos com pessoas experimentando um drama ali, porque me falam isso, parece ser a única solução posta por 1, 2, 3, 4, 5 médicos, mas, por outro lado, eu sei mais ou menos ali que a igreja é contrária a essas práticas, e este documento vem nos trazer à luz do porquê disso. Eu quero partilhar com vocês uma história que às vezes uma história que a gente ouviu, né? Uma moça que estava passando por esse drama, e aí o médico falou assim, olha, eu vou fazer um bebezinho lindo para você. Olha o perigo dessa frase, assim, ninguém casa, especialmente dentro do universo católico, dentro da fé católica, ninguém casa com o intuito de não ter filhos. Não deveria. Assim, né? Vamos partir do pressuposto que são pessoas que são católicas, não falam, dizem que são católicas, mas que vivem verdadeiramente a fé, porque entenderam que o matrimônio é também um chamado de Deus à participação dos cônjuges nessa cocriação, né? O documento vai falar sobre isso. Mas já é também, naturalmente, um desejo dos casais de ter filhos, né? E quando se tem quando os filhos não vêm conforme o planejado, em alguns casais há esse desespero, né? E agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, parece que o filho é um atestado de que está tudo certo, né? O filho, ele não é celebrado como um dom de Deus, mas ele vem como que um selo dizendo, está tudo certo, está tudo ok. Por favor, meus queridos, minhas queridas, vejam o filho como um dom. E o documento vai trabalhar muito isso, mas eu quero já deixar aqui no começo, que muitas vezes a pessoa começa ali o videozinho e diz, eu quero fazer com que você fique até o final, mas perceba que a vida é um dom. A vida vem de Deus, é um dom de Deus, é isso que o documento traz no seu aspecto principal. Então, filho não é atestado de que o seu casamento é querido por Deus. O simples fato de você ter se unido à sua esposa, você ter se unido ao seu marido, com a bênção da igreja, já mostra que há um desejo de Deus aí, com discernimento, com todo o caminho que você fez. Então, esse é um aspecto muito, mas muito, mas muito importante para você ter em mente. Filho não é um selo falando que o seu casamento tá tudo ok, tá tudo certo. Eu partilho isso com vocês porque eu e a Laila passamos por um tempo nesse diagnóstico, assim, né? Nós não temos um filho. Será que o nosso casamento é agradável a Deus? E por um tempo nós levamos este peso e nós carregamos essa dor, né? Não sei se você carregou também, né? Você que é casado e vive esse drama da infertilidade, né? Se quiser colocar aí nos comentários, fique à vontade, mas se isso toca a sua vida, eu quero dizer já no começo do vídeo, para te dizer assim, filho, não vai atestar o amor de vocês. Filho é uma consequência desse amor, uma das consequências, mas existem outras formas, tá bom? Então, tire esse peso das suas costas, veja que a vida é dada por Deus. E no mistério inefável de amor de Deus, cada um é chamado a participar dessa vida de um jeito, né? Um questionamento que vem muito com casais, né? Poxa, mas aquele casalzinho se encontrou uma vez, numa noite, teve uma relação sexual e engravidou. Eu estou aí há 5, 10, 15, 20, 25 anos e não consigo engravidar. Queria eu ter uma resposta para você e dizer assim, a resposta é essa.
A resposta que eu tenho para você é mistério. É o dom de Deus, o mistério de Deus que a gente não deixa de doer, claro, né? Nós não vamos ser hipócritas aqui e dizer, não, não dói. Tá tranquilo. Dói. Mas nós somos convidados a viver essa dinâmica na fé, ou seja, Senhor, é teu, né? Seja feita a tua vontade, afasta de mim esse cálice, ou seja, permita-me ter um filho, né? Mas se não for assim, seja feita a tua vontade. E durante essa formação, convido você a fazer essa oração aí, mentalmente. Senhor, seja feita a vossa vontade. Afasta de mim esse cálice, seja feita a vossa vontade. Por quê? Porque é necessário ter um coração dócil, um coração disponível à ação de Deus. Bom, logo no preâmbulo da Donum Vitae, nós podemos ler que o intuito do próprio documento é trazer os princípios fundamentais de caráter antropológico e moral necessários para uma adequada avaliação dos problemas relacionados à procriação humana. Aqui, duas palavrinhas que são fundamentais para a gente entender os motivos, as razões pelas quais a Santa Mãe Igreja não aconselha os seus filhos que passam pelo drama da infertilidade a buscarem estas técnicas. Caráter antropológico e moral. Sem esta visão do que é a pessoa humana e sem o entendimento de que esta pessoa humana é dotada de liberdade, é dotada de inteligência, é dotada de livre-arbítrio e é capaz, portanto, de fazer escolhas, optando pelo bem e rejeitando aquilo que é mal, o bem objetivo e o mal objetivo, sem esse entendimento, toda a doutrina moral da igreja, especificamente no que tange a sexualidade humana e no que tange aqui as técnicas de procriação, são difíceis de ser compreendidas, porque, de fato, nós tocamos, como falamos no encontro passado, né, a infertilidade dói tanto porque toca o mais profundo do mistério da mulher e do homem, que é o chamado à maternidade e à paternidade. Então, a carga emocional, né, a dor psicológica e emocional de uma experiência dessa é muito profunda. E os questionamentos assim, mas poxa, por que não? Né? Por que não? Por que não recorrer? A medicina está aí, né? Mas se aquela frase que a gente escuta muito, e vamos trabalhar isso aqui, né? Mas se Deus permite que um bebê seja concebido a partir de uma técnica de laboratório, por que não? Outra coisa também que falam, né? Se uma criança nasce de um bebê de proveta, né? O nome que se dá. Então, quer dizer que ele é amaldiçoado, que ele não é querido por Deus? Então, são colocações apelativas, mas que muitas vezes nos fazem parar e falar, realmente, mas por que não? Poxa, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero algo bom, mas nem tudo, né, nem todo fim, nem todo... Os fins não justificam os meios, né? Então, as intenções não bastam. Então, é isso que nós queremos entender. Então, o dom da vida, como o Vini falava aqui no início, o documento vai trazer, tem um valor inestimável e requer uma responsabilidade sobre o mesmo. Falar da vida humana é falar do dom fundamental da nossa existência, do dom fundamental que nós podemos receber. São João Paulo II coloca isso, e aqui a gente vai ver, para quem já estuda, de repente, um pouquinho de teologia do corpo, vai ver que tem muito envolvido aqui, né? Porque, afinal, ele que aprova o documento, Bento XVI também tem seu dedo lá. Tem seus dedinhos na teologia do corpo, então vocês vão ver que tem muita coisa aqui que fala disso, da dignidade da pessoa humana, da existência como um bem fundamental, como o dom primeiro. Não adianta pensar em nenhum outro dom se eu não existir, nenhum outro bem para mim se eu não existir. Então, esse valor inestimado da vida, ele requer uma responsabilidade, uma atitude responsável e consciente acerca dela. Aqui, o documento ele vai começar a falar o seguinte, sobre as técnicas científicas envolvendo a procriação. E aí ele vai fazer uma diferença que é fundamental a gente já colocar aqui. Existe a assistência à procriação e existe a dominação da procriação. Então, a técnica científica, ela pode vir como assistente, auxiliar a criação, o projeto divino da criação, ou tentar dominar. Vinícius, parece muito parecido. Assim, são quase que antagônicas, porque
enquanto a ciência assiste à procriação, ela está dando o amparato para que essa procriação aconteça conforme o plano de Deus, ou seja, na ordem natural. A gente vai falar um pouco mais disso na ordem natural, mas já adiantando, o que é a ordem natural? Homem e mulher, né, no leito conjugal, casados, onde tem ali o encontro do pênis com a vagina, a ejaculação do homem, né, ali dentro da mulher, e assim o encontro do espermatozoide com o óvulo intrauterino, né, dentro ali do corpo da mulher, dentro ali do sistema reprodutor feminino. Então, o que seria uma técnica de assistência? Análise do muco cervical da mulher, se ela tem algum problema, o ovário está com algum problema, e aí vem as técnicas médicas para auxiliar. Isso é lícito, isso a igreja sugere, aconselha, olha, vocês estão ajudando a Deus, né, na sua procriação. Agora, quando se tira desse aspecto humano, dessa relação humana, e tenta-se ter o total domínio, porque aqui nessa assistência, aí tem ainda o influxo, né, da providência, da graça. Quando se tira desse ambiente, se coloca num ambiente totalmente manipulado pelo homem, onde a providência, de certa forma, é como que apartada, aí se tem um problema. Então, a igreja considera ilícito. Então, percebam, assistir é ajudar a forma natural, no direito natural, na lei natural, a acontecer. Dominar é ter uma intervenção que foge da ordem natural para se alcançar o fim, no caso, a gravidez. Isso a igreja considera como ilícito. E é interessante como o texto vai falar que esse progresso das ciências biológicas, das ciências médicas, vão dando ao homem, este progresso vai dando ao homem, vai dando, no caso ali, né, as pessoas envolvidas nessas técnicas, novos poderes sobre a vida humana, e que isso tem consequências imprevisíveis. Nós podemos remeter aqui, relacionar essa fala, esse trecho do texto, com o próprio relato da criação ali, Gênesis 3, depois o relato do pecado, né? Aquela tentação, o próprio texto vai dizer assim, expõe as pessoas a uma tentação de ultrapassar os limites de um domínio razoável sobre a natureza. Ou seja, a tentação do sereis como deuses, de ultrapassar aquilo que é o dominar a terra, que o próprio Deus nos dá como tarefa, para algo que é um determinar por si mesmo, por suas próprias vontades e julgamentos, o que é a vida, o que é a morte, quem vive, quem morre, como morre. Então, é de fato entender que essas intervenções sobre a procriação, como o Vini muito bem colocava, elas devem ser no sentido de assistir a vida humana e de salvaguardar os valores e a dignidade da pessoa. É muito bonito, né? Tem um termo que eu particularmente gosto muito, que vai falar que a igreja, ao nos trazer estes ensinamentos acerca da moral cristã, da moral sexual também, a igreja o faz como perita em humanidade. Eu acho essa expressão belíssima, né? A igreja, perita em humanidade, tem a missão e o serviço, tem uma missão a serviço da civilização do amor. Então, isso aqui precisa estar entendido, né? Eu sei que o texto vai trazer alguns pontos que podem ser, inclusive, doloridos. E aqui, desde o início, eu quero colocar, né? Para nós que passamos por essa situação, para você que conhece alguém que passa por isso, de fato, não é simples, não é algo que você fala e, tá, ok, concordo tranquilamente, é isso mesmo. Pode gerar aí dentro poxa, né, mas né, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo, mas precisamos entender isso. A igreja é perita em humanidade. A igreja como corpo de Cristo, como esta continuidade do próprio Cristo encarnado, né, é perita em humanidade, sabe o que é bom para nós, sabe o caminho que nós devemos traçar para construir essa civilização do amor, para chegarmos à plena comunhão com Deus, para sermos santos. Então, é esse o fundamento aqui que precisamos ter
por trás, né? Então, todos os critérios vão ser referentes ao respeito, à defesa e à promoção do homem, da pessoa humana. E aqui a Laila já nos introduz ao princípio maior, que é a Imago Dei. Nós precisamos ver que a pessoa humana, ela não é somente um corpo. Isso ele deixa muito claro ao longo do texto. Não é somente um corpo, ela é uma pessoa. O corpo não é um objeto, o corpo revela alguém. Na Teologia do Corpo de São João Paulo II, na catequese número 9, ele vai dizer, o corpo expressa a pessoa. Então, eu não tenho corpo, o corpo não é um domínio, um objeto. O corpo é a expressão de quem eu sou. Quando você encosta em alguém, a pessoa não fala, você encostou no meu corpo. A pessoa fala, você encostou em mim. Né? Eu bato o meu dedo, eu não falo, ai, uma parte específica. Eu me machuquei. Ou seja, expressão do todo. E aqui é importante entender que o homem é um ser corporal e espiritual. Vinícius, isso é óbvio, isso é catequese, isso não é tão óbvio, porque se fosse óbvio, as pessoas não tratariam o seu corpo de qualquer jeito e veriam a verdadeira dignidade expressa no seu corpo, a dignidade de ser imagem e semelhança de Deus, o corpo que foi dado por Deus para uma relação com o outro, um, um chamado a dar de si para o outro, a sair de si em prol do outro. Quando nós bestializamos a nossa corporeidade, eliminando todo o aspecto espiritual da vida do homem, nós reduzimos o homem a tão somente a matéria. Ou seja, nós reduzimos o homem a uma dimensão animalesca. Isso é horrível. O homem é um ser espiritual, ele tem uma alma imortal. Ele tem um chamado específico a uma relação única, irrepetível com o Criador. E no finalzinho do número 2, nós lemos exatamente algo que toca isso que o Vini falava. Uma ciência que não tem este fundamento, ela só pode conduzir à ruína do homem. Então, o homem, a sorte da humanidade estará em perigo, né, diante de uma ciência que simplesmente manipula e trata a pessoa como se fosse um objeto qualquer. Esse exemplo que nós escutamos de uma pessoa próxima, né? Eu vou fazer um bebezinho para você, muito bonitinho para você, né? Já escutei de uma amiga minha, já escutou também, né? Que de um médico que ele era só ele seria capaz de dar a ela um bebê sem defeito. Olha que ousadia, que soberba, enfim, não tem nem palavra para classificar uma frase dessa, né? Só eu sou capaz de te dar um filho sem defeito, né? Com estas palavras. Então, se não surgirem homens mais sábios e dispostos a compreender a dignidade da pessoa por trás da aplicação, do avanço da ciência médica e biológica, nós caminhamos para a ruína. Né? As consequências desta visão antropológica distorcida, elas são muito abrangentes. Vai tocar todos os aspectos da família, e a família sendo a célula da sociedade, vai tocar toda a nossa vida, né? Toda a vida social, todo o estabelecimento da ordem social e da existência do homem no mundo. É legal perceber aqui no documento, se você tiver oportunidade, pega o documento junto com o vídeo, vai lendo, acompanhando, né? A gente vai pegando trecho a trecho, tá no grupo do Telegram, e também fácil você colocar na internet aí na busca, né? Donum Vitae, Donum Vitae, você já consegue achar. Mas é interessante a forma com que a igreja constrói seus documentos, e esse especificamente, porque perceba que a igreja, ela sempre tem a preocupação de dar os princípios. E em assuntos delicados, onde exige uma resposta, ela se posiciona conforme os princípios. Então, isso é uma forma também de estudar os documentos da igreja. Ali no começo, ela vai dar sempre princípios para ser aplicado. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, nós já falamos, que está inserido nessa imagem e semelhança de Deus, o homem que é chamado a relação e a razão, né, uma vida interior.
Todos esses princípios são dados porque aí fica fácil entender as normas. Muitas pessoas acabam assim, mas a igreja fala isso. Mas você entendeu o princípio? Não. Aí, claro, vai ser difícil pegar e falar assim, não faça, né? Por trás de toda norma existe um princípio que a rege. Por trás de toda lei existe um fundamento antropológico, teológico, filosófico que a sustenta. Não é a norma pela norma, não é isso. Mas a igreja dá um direcionamento, porque eu acho essa expressão também linda, né? Como ela é perita em humanidade, ela dá essa norma porque tem algo por trás. Então, perceba que o documento nessas primeiras, e ele é um documento muito prático, né? Porque vai dizer, sim, não, é isso. Não é aquela coisa, não, olha, aqueles devaneios. Não, ele é um documento assim, papum, isso aqui não pode, por isso, por isso, por isso. E às vezes as pessoas caem na tentação de já ir lá para frente no documento, eu não concordo, mas o embasamento dessa norma está lá atrás. Aí você lê, então, leia também com um coração humilde, um coração que recebe, e você vai ver que vai fazer sentido, como a Laila pontuou. Tem coisa que vai doer, né? Mas é a mãe que corrige o filho, ou que dá a orientação certa para o filho, para ele alcançar aquilo que é o melhor para ele, tá bom? Então, tenha também isso no plano de fundo, na leitura desse documento. E o último desses princípios que aparece aqui no ponto 3, no finalzinho do ponto 3, além da dignidade da pessoa, além do ser imagem e semelhança de Deus, é exatamente um princípio que se aplica à atuação médica e biológica. E o trecho vai dizer assim: nenhum biólogo ou médico pode razoavelmente pretender, por força da sua competência científica, decidir sobre a origem e o destino dos homens. Né? Ninguém pode ter a ousadia porque independente da sua formação, do seu nível de conhecimento, a ousadia de querer decidir sobre a origem e o destino dos homens. O Senhor é o doador da vida. A Ele pertence a vida do homem. É Ele que determina o início e o fim da vida humana. Percebam que este princípio vai se aplicar depois a várias outras situações. Aqui a gente não vai entrar porque não é o tema, né? Senão não dá tempo aqui. Mas há várias outras questões morais também que tangem a vida humana. Aqui responde o ponto assim, a pergunta, por que então, já que a igreja é contra a FIV, né, a fecundação in vitro, nascem crianças? Por quê? Porque ainda permanece a natureza. E a graça pressupõe a natureza, isso é um princípio teológico. Então, o que faz gerar uma vida? É o encontro de um espermatozoide com um óvulo. Isso é o que faz gerar a vida. O que acontece lá na fecundação in vitro? Um espermatozoide e um óvulo, só que fora do ambiente natural querido por Deus. Deus não pode chegar e falar assim, não, agora aqui não vai dar, não. Por quê? Porque senão ele estaria sendo contraditório, ele estaria sendo contra as leis que ele mesmo criou. Então, ele não pode, Deus não pode se contradizer. E aqui, quando a igreja chama a atenção a isso, chama a atenção a tem a vida porque é algo que não fere a biologia, mas fere a moralidade. E ainda assim, pegando esse mesmo raciocínio, é por isso que nós não podemos dizer que uma criança que é fruto de uma técnica dessa é uma maldição, porque assim como Deus não pode se contradizer, deixando fazendo algo diferente com a união de um óvulo e de um espermatozoide, negando aquilo que ele mesmo pensou, também não podemos imaginar que uma criatura seja má em si mesma, objetivamente má. Tudo aquilo que Deus permite que venha à existência, tudo aquilo que Deus chama à existência, melhor dizendo, é um bem em si mesmo. Mistério. Aqui, a palavra que rege é a palavra mistério. Então, nós entramos no quarto capítulo aqui, no número 4, que diz dos critérios fundamentais para um juízo moral. E algo que ele começa a trazer, que é belíssimo também, vai dizer que todos os valores fundamentais relacionados às técnicas de procriação artificial precisam ter duas coisas em mente. A vida do ser humano, chamada existência,
e a originalidade da sua transmissão do matrimônio, ou seja, o plano original de Deus, assim como é que a vida humana nasça a partir da união de um óvulo com um espermatozoide, o plano de Deus também é que esta união aconteça dentro do matrimônio, dentro desta instituição. Não é à toa que desde o relato do Gênesis, por mais que não houvesse ainda o matrimônio enquanto um sacramento, como nós o conhecemos hoje, mas Deus já o chamava. A procriação vai acontecer depois que homem e mulher compreendem que são feitos um para o outro, que existe esta unidade original. Para aqueles que querem depois se aprofundar na teologia do corpo, já aproveita, acompanha nosso canal, olha os nossos vídeos, faça os nossos cursos e se aprofunde nesse conhecimento da teologia do corpo. Então, existe a unidade original ali entre o homem e a mulher, e a partir dela, a partir desta instituição, nós temos o local original para a transmissão da vida. Quero ler esse princípio que se coloca nesse número 4. Anotei aqui, né? A gente está olhando para baixo porque está nas anotações, está aqui no caderninho. Mas o filho tem direito a ser concebido, levado no seio, posto no mundo e educado no matrimônio. Eu vou ler de novo, porque aqui as palavras que a igreja escolhe para falar nos seus documentos oficiais são lindas. O filho tem direito, ou seja, não é uma possibilidade, é um direito de cada criança ser concebido, levado no seio, posto no mundo e educado no matrimônio. Então, isso é inerente à dignidade de pessoa. Toda pessoa tem o direito a ter uma família. Olha que lindo, olha que coisa belíssima. Quando a igreja fala nesse documento sobre esse critério, né, a baliza que precisa a ciência entender, é que todo ser humano, por ser um ser relacional, precisa estar em um local que favoreça as relações, e relações saudáveis. Por isso que a igreja fala do sexo no matrimônio com fim procriativo e unitivo, porque dentro do matrimônio devidamente vivido, devidamente celebrado, não aquelas coisas, né, a pessoa, eu quero porque quer, né, e briga com o padre, a gente quer casar, faça o acompanhamento, não, a gente quer casar, né? Faça o acompanhamento, né, aqui fica a dica para os solteiros aí, os namorados, os noivos, entendam o que é verdadeiramente o matrimônio, entendam, para depois não vir com, é nulo, não é nulo, não, se você faz um discernimento bem feito, você entende, você vai ver, você vai olhar por aquilo que é a vontade de Deus no matrimônio, vai olhar para o seu relacionamento, deu match, você vai seguir, não deu, você vai fora. Não tente obrigar a igreja a reduzir, a baixar o seu preço, porque ela quer levar o homem à suma altura. E coisas elevadas exigem sacrifício, exigem formação, exigem doação de si. Então, perceba, é um direito, um direito. Cada ser humano tem o direito de crescer em um local que promova relações. E aqui, nesse finalzinho ainda do número 4, o documento vai falar que os progressos da técnica, de fato, tornaram possível a procriação, ou a criação, a geração ali de uma nova vida, fora desse contexto do matrimônio. Mas aí olha a frase que ele coloca: mas aquilo que é tecnicamente possível não é necessariamente, por esta mera razão, admissível do ponto de vista moral. Isso toca um pouquinho aquilo que nós falávamos no início, né? Mas se Deus permite, por que não? Né? Se Deus deixa nascer uma criança de uma técnica assim, então é porque é bom, né? Então é porque não é pecado. Não, nem tudo aquilo que é tecnicamente possível é admissível a pessoa usar a técnica daquela arma, mas não necessariamente, não é porque, então existe uma arma à disposição e funcionante que eu atirar em alguém sem nenhuma razão é moralmente admissível. Um outro exemplo, né? Pessoa entrar num banco e roubar para dar para os pobres, né? O fim parece legal, né? Vai alimentar, tirou dos ricos e deu para os pobres. Mas o problema é que você tirou de alguém, você roubou. Então, aquela frase, né, que a gente falou lá no começo, os fins justificam os meios, é a maior
balela da face da terra. Não justificam, porque por mais que tenha um objetivo lícito, né, a vida, não é de qualquer jeito, não é pelas minhas forças, é por dom de Deus. Não é porque existem pobres no mundo que eu tenho que roubar, tirar o dinheiro dos outros e dar. Não, eu tenho que fazer com que as pessoas que têm posses tenham consciência de que os seus irmãos sofrem. Olha a diferença. Eu não violo a liberdade, isso aqui é fundamental. Eu não violo a liberdade do outro, mas eu convido o outro ao pleno exercício da sua liberdade. Então, a procriação humana vai exigir esta colaboração responsável dos esposos com o amor fecundo de Deus. Outra citação aqui do finalzinho, dessa primeira parte do documento, que é muito importante e muito bonita. A procriação humana exige uma colaboração responsável dos esposos com o amor fecundo de Deus. E nesta colaboração responsável dos esposos é que nós entendemos, né? Vamos entender aqui, destrinchar um pouquinho o porquê não das técnicas artificiais, porque esta colaboração responsável implica saber que amor, sexo e bebês são coisas que andam juntas, né? É uma tríade que não pode ser desconectada. Não dá para eu tirar o amor da relação e ter só sexo e bebês, porque é algo manco aqui, que não se sustenta. Não dá para eu tirar o bebê aqui e dizer que isso aqui é amor e ter, portanto, o sexo. E não dá para eu tirar também a própria relação sexual e querer ter amor e bebê. Percebam que os problemas aqui da moral aqui nesse âmbito da procriação humana estão relacionados à desconexão destas três peças fundamentais. Amor, sexo e bebês não podem andar separados um do outro. O grande problema hoje é que muitas vezes nós temos, por um lado, pessoas que querem o amor, né, sem os bebês, ou muitas vezes os filhos, né, os bebês desconectados desta relação de amor ou desconectados da expressão natural deste amor, que é a união conjugal entre marido e mulher. Né? Conjugal entre marido e mulher para ficar redundante mesmo. É isso mesmo, entre o homem e a mulher. É bonito também pensar que no documento tem uma frase muito forte que diz assim: todo filho, né, toda geração é fruto de um ato pessoal. Uhum. Toda geração é fruto de um ato pessoal. Olha que coisa densa nessa frase. O que a igreja quer dizer com isso? Que o nascimento de uma pessoa não é um fruto meramente biológico. Não é uma experiência meramente biológica, não é uma experiência meramente espiritual. Ela é o conjunto, é a universalidade disso, a integralidade dessa união, corpo e alma. Então, isso é fantástico. Para nós, aqui, o nosso, né, a sombra da cruz específico, o que a gente pode trazer aqui, né? Aquele velho dilema do casal que está esperando o filho e não vem o filho, e mas eu tenho condições de ter um filho, condições financeiras, condições emocionais, tenho tudo para ter um filho, né? Então, eu não poderia ali, né, assim, ter um filho in vitro. Olha o que o documento diz: eu copiei ipsis literis, para a gente não fugir em 1 centímetro, 1 milímetro do que a igreja diz. O desejo de ter um filho e o amor entre os esposos que desejam solucionar uma esterilidade não superável de outra forma constituem motivos que merecem compreensão. Aqui a igreja acolhendo. Perceba que a igreja não é indiferente à dor dos casais que esperam um filho. Não fala assim, vocês que se virem, né? Não, a gente tá nem... Olha o que ela fala. Merecem compreensão. Aí aqui, mas as intenções subjetivamente boas, ou seja, que vêm do sujeito, não tornam a fecundação artificial nem conforme com as propriedades objetivas e inalienáveis do matrimônio, ou seja, caráter unitivo e procriativo, nem respeitosa dos direitos do filho e dos esposos. Olha só.
como a igreja ela não dá uma resposta assim, a esse ponto. Ela olha o todo, a visão integral do homem. No desejo dos pais de ter um filho, que é um desejo lícito e belo, nós também temos que nos preocupar com a dignidade do ato que compõe a vinda de um filho, ou seja, a união, né, o ato conjugal, que ali expressa a união e a procriação, e o direito do filho de ser fruto deste amor, deste ato pessoal, como eu começava a falar. Então, percebam, quando se coloca essa visão da igreja, continua, né, vamos ser sinceros aqui, continua ainda aquela dor, mas é totalmente compreensível. Por quê? Porque não é o meu bem somente. A igreja está preocupada com o bem de todas as partes que envolvem essa relação. E com o meu bem verdadeiro e muitas vezes sobrenatural, né? Não, muitas vezes não, e sempre sobrenatural, não só aquele bem imediato que eu possa julgar como bem, né? O ter um filho aqui nesta vida terrena, né? Mas também o bem verdadeiro, o bem superior a todos os outros, que é o céu. O que adianta, né, eu ter uma série de filhos aqui na Terra e fazer de forma e viver de forma que eu não alcance a vida eterna. Então, é uma visão, de fato, né, de uma mãe que nega algo ali para o filho, que corrige, que orienta, que ajusta as atitudes do filho, por mais que para ela também possa ser dolorido, mas porque tem em vistas algo que a criança ainda não consegue compreender e que é o bem verdadeiro. Aqui, né, quero também colocar com muita caridade, né? Nós estamos falando, e não sei, né? Pode ser que alguém que esteja assistindo o vídeo, seja agora, seja depois, talvez você já tenha feito uma FIV, talvez você já tenha tentado uma inseminação, 2, 3, 4, né? Então, o nosso objetivo não é aqui apontar o dedo na cara de ninguém e falar, então, pecador, né, vai para o inferno. Não é isso, né? O nosso objetivo é mostrar aquilo que a igreja traz como fundamento, como princípio, que rege, que nos ajuda a entender o porquê das suas orientações, e se este foi o seu caso, né, e hoje você está aqui buscando entender mais, bendito seja Deus, né? Peça a Deus o perdão, confesse se ainda não o fez, né, por ter buscado esta prática, talvez você nem soubesse do porquê não, né, desses princípios. Então, só queria deixar claro, né, que não é nosso objetivo julgar ninguém nesse sentido e apontar o dedo e condenar ninguém, mas é trazer a verdade, trazer para a verdade aqueles que já buscaram técnicas como essa, que infelizmente são impostas muitas vezes para nós como única solução e a solução dos nossos problemas, né? E exatamente aqui no restante do documento, daqui para frente, depois ele vai falar, a gente vai resumir em razão do tempo, né, para dar espaço para as perguntas, para as discussões, mas ele vai falar um pouquinho do problema do aborto, vai falar um pouquinho também das intervenções do congelamento dos embriões, e aí ele entra nas técnicas específicas de reprodução, né, para falar do porquê que estas técnicas, apesar de ter como realidade visível ali o filho, né, de fato, o filho vivo ali, em algum percentual dos casos, né, que, parênteses, é pequeno. Nós tivemos agora recentemente o Congresso de Teologia do Corpo e Cultura da Vida, a doutora Carolina Delage, médica da Naprotecnologia lá do Instituto Mater Fecunda, em São Paulo, dizia para nós na sua palestra, né, que para cada filho vivo, são 28 que morrem, em média, que se perdem, são 28 embriões que se perdem quando uma fertilização dá certo para que se tenha um filho vivo em casa. Nós precisamos pensar, refletir sobre essas coisas, buscar entender essas coisas, porque, né, até que ponto, né, vale para ter a alegria de um filho em casa, saber que outros 28, né, morreram no meio daqueles procedimentos. Então, ele vai falar primeiro sobre a fecundação artificial heteróloga, que é aquela em que pelo menos um
uma das células germinativas vem de um doador que não seja o esposo ou a esposa, que não seja um dos cônjuges, né? Então, por exemplo, um homem que, porventura, não tenha os testículos e não produza nada de espermatozoides, então não tem como tirar dele, vai ter uma terceira pessoa envolvida ali, como doador de espermatozoide, ou a mulher que, porventura, enfim, não tenha não produza os seus óvulos. E aqui a gente já vê, né, um ponto importantíssimo, que é a entrada de uma terceira pessoa na relação. Violação no sagrado, né? Uma violação, e é exatamente esse o termo que o documento usa, né? A violação do compromisso recíproco dos esposos. No altar, nós prometemos fidelidade um ao outro. Como que, de repente, eu introduzo, né, uma terceira pessoa para doar exatamente as células germinativas, seus genes ali para o meu filho, né? Então, um ferimento, de fato, uma violação desse compromisso recíproco, desse compromisso de fidelidade dos esposos, né? E tudo que ameaça essa unidade vai depois desembocar em uma série de problemas familiares, sociais, né? Que também muitas vezes não se mede, não se comenta e não se leva em consideração. Aqui é bem delicado, porque a gente entra em um local que é sonho, um local que é expectativa, né? Voltamos a dizer, esse nosso projeto não visa apontar dedos, visa buscar a verdade e ser um auxílio. Mas nós não podemos dizer que a todo custo, até porque se o filho vem, o filho não é a felicidade. A felicidade é estar na vontade de Deus, estar com Deus. Filho é um dom que Deus dá, mais um chamado de Deus, a uma missão, né, de educar uma alma imortal. Mas filho não é a felicidade. Filho traz, sim, uma alegria, né? A gente conhece casais, né? Temos casais que estão perto de nós e vemos o tanto que a criança traz vida para um lar, né? Mas não pode ser a esperança de felicidade para um casal, porque quando isso acontece, aquele serzinho se torna um reizinho. E aí você tira o rei verdadeiro da vida e aquela criança se torna, de certa forma, um Deus. Um ídolo, né? E aí causa um problema muito grande. E aí, na sequência, esse é um dos problemas, então, a introdução de uma terceira pessoa ali. Mas aí se poderia perguntar, né? E a pergunta que a dona Umbite vai fazer. Mas então, se for os espermatozoides do homem e o óvulo da mulher, dos cônjuges, né? Que é a famosa fecundação homóloga, né? Então, não tem uma terceira pessoa envolvida, então estaria correto, estaria tudo bem? E aí, algumas coisas que nos ajudam a entender por que não. O próximo passo é exatamente a união indissolúvel entre as realidades, entre as dimensões unitiva e procriativa do ato conjugal. A gente já falou que a gente já falou um pouco, né? E também a necessidade de entender que o nosso corpo tem uma linguagem que é ao mesmo tempo corporal, mas que é também espiritual, que nós já tocamos também. Ou seja, o corpo tem um significado esponsal, que é a capacidade de exprimir amor, mas tem também um significado parental. Esse amor é que está direcionado para a fecundação, para a geração de nova vida. Então, uma fecundação obtida fora do corpo dos esposos fere esta linguagem do próprio corpo. E aí diz assim o documento: uma fecundação obtida fora do corpo dos esposos permanece privada dos significados e valores que se exprimem na linguagem do corpo e na união das pessoas humanas. Ou seja, eu permitir que esta fecundação aconteça fora do meu corpo é negar a linguagem de amor que o meu corpo é destinado a expressar. Uma linguagem de amor e uma linguagem de procriação. É diferente uma geração que vai acontecer dentro de um ambiente literalmente estéril de um laboratório, né? Tudo ali em condições estabelecidas de temperatura e pressão, né? Tudo ali
ajustado, e você acaba desumanizando, então, a geração daquela nova vida. E aí, volta, né? O Vini falava daquela frase bonita, né? O filho tem direito de ser concebido, trazido no seio, e tem mais um outro, né? O concebido deverá ser o fruto do amor dos seus pais. Ah, mas é amor, né? Por amor, é pelo nosso amor que nós queremos este filho advindo de uma fertilização, de uma inseminação, mas este amor, ele tem uma maneira certa, pensada por Deus para ser expresso, que é a união corporal dos esposos. Um outro ponto que é ilícito a fecundação in vitro é porque, para que ela aconteça, há a fecundação de vários óvulos, então tem vários embriões ali. Alguns são congelados ou até mesmo descartáveis. Quando vai se introduzir no útero, se faz, de certa forma, a escolha daqueles que estão mais, abre aspas, viáveis, fecha aspas. Ou seja, há, de certa forma, uma eugenia, uma escolha, uma seleção que ela não é natural, ela é artificial. Eu, como detentor de uma técnica, analiso se aquela vida é ou não viável, ou seja, eu sou o juiz da vida. Eu avogo para mim o direito que é exclusivo de Deus. Ou seja, Gênesis 3, quero ser como Deus, assumir o papel de Deus. Vinícius, mas é o meu gameta, é o gameta da Laila, é só um óvulo, a gente vai fazer só um óvulo, vai fecundar e vai ser ele, vai ser implantado. Tem algum problema? Sim, por quê? Porque nós tiramos do ato pessoal, nós o eliminamos daquele caráter pessoal, aonde naturalmente o encontro deve ser de forma no ato conjugal, onde há um ato pessoa, não uma parte da pessoa e um vidro e um telescópio e etc. Ainda tem um outro ponto aqui que muitas vezes acontece em algumas técnicas, em algumas clínicas, que é a forma da coleta especificamente dos gametas masculinos, né, que é feita na maior parte das vezes por meio da masturbação. E aí nós temos um outro problema que fere a verdade acerca do amor humano, né? Por mais que o motivo ali talvez não seja necessariamente a obtenção do prazer em si, mas acaba que o homem atinge um prazer sensível, né, para que haja ejaculação, para que haja coleta dos espermas, de uma forma totalmente desconectada e desrespeitosa da sua própria dignidade pessoal. Então, seria tema aqui para aprofundar um pouco mais, mas só para vocês terem em mente que são vários probleminhas. Então, percebam, né, aquela frase do início, as consequências são inestimáveis, assim, não dá para calcular, para medir como isso vai afetar depois, né, seja a relação do próprio casal, seja a relação da criança com os seus pais, com os seus irmãos. Então, são muitas coisas que a gente, né, um filho que jamais vai saber quem é verdadeiramente o seu pai e sua mãe, porque... Isso pensando naquela do gameta diferente, porque veio de um doador anônimo, né? Então, é uma total manipulação da vida humana, e talvez esse seja o grande resumo, a grande síntese, né, do porquê não, porque esta ação médica vai se apropriar da função procriadora, vai manipular a vida de fato. Veja aqui que até agora se analisou. Eu quero pedir até para a Laila ler o número 8, né? Porque é aqui o centro do nosso Eu acho que a gente encerra, né, aqui, né, e abre para as perguntas. Mas assim, só para vocês entenderem que não deixa de doer. Pode ser que você que veio para essa live, né, que está passando pela espera, tinha assim, uma esperança de, pode ser. O grande princípio, a vida é um dom de Deus. A gente falou isso, isso está sendo repetitivo, porque a gente precisa colocar isso no coração. E muitas vezes a gente entende aqui, mas não deixa a coisa cair aqui no coração. Filho é um dom. Lá no fundo ainda, pelas nossas desordens, das nossas paixões, pelos nossos egoísmos, ou mesmo porque a gente quer lá no fundo ser como Deus, a gente ainda tem aquele grito de Adão e Eva,
A gente quer mostrar para Deus o plano e que ele entre nos nossos planos. Nós não queremos entrar no plano de Deus. Muitas vezes a gente quer, Senhor, está aqui o plano, e Deus mostra um outro, não, mas aqui é o meu plano. E não é assim que funciona. O Deus da história não é você, não sou eu, não é a Laila, é o Deus com letra maiúscula, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, a gente quer encerrar com esse número 8 aqui. Por parte dos esposos, o desejo de um filho é natural, exprime a vocação à paternidade e à maternidade inscrita no amor conjugal. Este desejo pode ser ainda mais forte se o casal é atingido por uma esterilidade que pareça incurável. Todavia, o matrimônio não confere aos esposos um direito a ter um filho, mas tão somente o direito a realizar aqueles atos naturais que de per si são ordenados à procriação. Um verdadeiro e próprio direito ao filho seria contrário à sua dignidade e à sua natureza. O filho não é algo devido e não pode ser considerado como objeto de propriedade. Ele é um dom. O filho tem direito a ser o fruto do ato específico do amor conjugal dos seus pais e tem também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento da sua concepção. Olhem que coisa bonita. Não é os esposos, não são os esposos que têm direito a um filho, mas é o filho, é cada criança que nasce, é cada vida gerada nesta terra que tem o direito de ser concebida dentro da sagrada instituição do matrimônio, porque é ali, no seio da família, advindo do amor conjugal de seus pais, que ele vai encontrar o ambiente propício para desenvolver todas as suas potencialidades humanas. O direito é da criança, não é nosso de ter um filho, de fabricar um filho, de buscar a qualquer custo realizar este desejo lícito, sim, né, mas que, por algum motivo, nos planos misteriosos de Deus, no seu plano redentor, na sua infinita, eterna e imutável bondade, por algum motivo, este dom não nos foi concedido, não cabe a nós tomar este dom, né? Querer o filho a qualquer custo. Então, para resumir o ponto das técnicas como um princípio, tudo aquilo que auxilia a procriação de forma natural tende a ser lícito. Tudo aquilo que substitui o ato natural, o ato conjugal natural, a princípio é ilícito, né? Então, seria uma síntese rapidinha aqui, mas queremos encerrar com isso, né? O direito é da criança de ter pais unidos em matrimônio. E a voz da igreja para aqueles que experimentam a esterilidade. A esterilidade, seja qual for a sua causa e o seu prognóstico, é certamente uma dura provação. A comunidade dos fiéis é chamada a iluminar e apoiar o sofrimento daqueles que não podem realizar uma legítima aspiração à maternidade e à paternidade. Os esposos que se encontram nesta dolorosa situação são chamados, olha só, a descobrir nela a oportunidade para uma particular participação na cruz do Senhor, fonte de fecundidade espiritual. Os casais estéreis não devem esquecer que, mesmo quando a procriação não é possível, nem por isso a vida conjugal perde o seu valor. Com efeito, a esterilidade física pode ser ocasião para os esposos de prestar outros importantes serviços à vida das pessoas humanas, tais como a adoção, as várias formas de obras educativas, o auxílio a outras famílias, às crianças pobres e excepcionais. Como não amar uma igreja que nos convida a ser fecundos, onde o mundo não percebe a fecundidade verdadeira, a fecundidade espiritual. Queremos encerrar aqui essa parte expositiva, dando essa voz de esperança. A procriação, ela é um chamado de Deus à participação na criação. A alguns na carne, a todos no espírito. Esperamos vocês na próxima. Aqui nós continuamos ao vivo com a resposta às perguntas e a partilha. Se você só está vendo o vídeo gravado, participe conosco ao vivo no próximo encontro. Um grande abraço, Deus abençoe.